A humanidade tem uma longa história, e essa história só começou a ser contada a partir do momento que a escrita foi criada. Ao longo dos séculos, surgiram várias línguas e escritas, como a escrita cuneiforme, os hierógrafos egípcios, o idioma latim, o hebraico, o aramaico, etc. Porém, alguns livros na história da humanidade são simplesmente indecifráveis e estão em línguas que nunca vimos antes e têm imagens que não pertencem a esse mundo. E por conta dessa estranheza, uma série de teorias começaram a ganhar vida ao redor de todo o mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar de duas dessas obras indecifráveis, o Codex Serafinos e o Manuscrito de Voynich. Então, sem mais enrolação, vamos começar. O Codex Serafinos é uma das obras mais enigmáticas e visualmente fascinantes do século XX. O manuscrito foi criado pelo artista italiano Luigi Serafini e foi publicado pela primeira vez em 1981, e rapidamente se tornou um ícone, intrigando leitores e estudiosos ao redor de todo o mundo. A obra é uma espécie de enciclopédia de um mundo fictício, preenchida com descrições e ilustrações surrealistas de plantas, animais, máquinas, humanos e outras entidades impossíveis de existir no mundo real. É como se o autor tivesse compilado o conhecimento de uma realidade paralela com regras e leis próprias. Uma das características mais marcantes do livro é a sua escrita em uma língua fictícia, que imita a aparência de uma linguagem com gramática e estilos coerentes, mas é completamente indecifrável. Serafini criou um alfabeto próprio, que lembra vagamente a caligrafia ocidental, mas até hoje ninguém conseguiu traduzir com sucesso o que está escrito, e o próprio autor afirmou que o texto não possui um significado real. Agora, sobre as imagens do Codex, elas desafiam a lógica, mostrando, por exemplo, criaturas híbridas e cenas absurdas. Peixes voadores, plantas que parecem ter sentimentos humanos, objetos cotidianos transformados em algo alienígena, e muito mais coisa um tanto bizarra. Alguns dos exemplos mais memoráveis incluem uma dupla de humanos que, ao se abraçar, se transforma em um crocodilo, e uma seção dedicada a máquinas e aparelhos que parecem ter funcionalidades ilusórias. Esse livro é muito louco, cara. No fundo, vão estar passando várias imagens do livro para vocês verem a loucura que esse cara tava quando publicou isso. É uma escrita que não existe, imagens irrealistas, não se sabe se isso realmente saiu da mente do criador ou se são relatos de uma realidade paralela vivida por ele. E o mais bizarro disso tudo é que até os dias de hoje ninguém nunca traduziu esse livro, e o cara que escreveu já foi de Vasco faz anos, então ninguém realmente vai saber o que tinha no livro e na mente desse cara. Se você quiser tentar a sorte e traduzir, tem na internet à venda por uns 200 contos, vai na fé. Nesse sentido, vamos falar de outro manuscrito bem parecido com o Codex Serafinos, só que diferente do anterior, esse tem bem mais informações. O manuscrito Voynich, também conhecido como Código Voynich, é um códex com 240 páginas datado do século X, que contém um conteúdo incompreensível, assim como o anterior. Por conta disso, acabou ganhando a alcunha de o livro que ninguém consegue ler. O códex foi descoberto na Polônia em 1912, pelo livreiro norte-americano Wilfred Voynich. Ao longo dos anos, o código atraiu a atenção de diversos criptográficos, tanto amadores quanto profissionais, mas ninguém conseguiu desvendar sequer uma palavra. Essa complexidade incomum na história da criptografia ajudou a tornar um tema famoso, gerando especulações sobre a obra ser um embuste ou uma fraude, composta por símbolos aleatórios. No entanto, como o texto obedece uma série de princípios ortográficos, há indícios de que o livro esteja realmente escrito em uma linguagem desconhecida e não seja mera invenção. As análises de carbono realizadas no Codex datam o documento como sendo do início do século XV. Embora a tradução ainda não tenha sido feita, o manuscrito Voynich está em um proto-romance, uma língua ancestral das modernas línguas românticas, como português, espanhol, francês, italiano, romeno, catalão e galego. Mesmo em um idioma extinto, foi possível traduzir um trecho do próprio código, que sugere ter sido compilado por freiras dominicanas como referência para Maria de Castela, a rainha de Aragão e tia-avó da primeira esposa de Henrique VIII da Inglaterra, o que reforça ainda mais a data estimada do manuscrito.
foi feito em um pergaminho de couro de vaca e é relativamente compacto, com dimensões de 16 centímetros de largura, 22 centímetros de altura e 4 centímetros de espessura. O manuscrito possui 122 folhas, somando 204 páginas no total. Porém, alguns estudos sugerem que o manuscrito original teria cerca de 272 páginas, divididas em 17 conjuntos de 16 páginas cada, embora outros indiquem 116 folhas, com uma delas possivelmente perdidas pela história. No total, o texto conta com aproximadamente 170 mil caracteres, composto de um conjunto de 20 a 30 letras frequentes, e cerca de 12 símbolos que aparecem raramente uma ou duas vezes. Com cerca de 35 mil palavras, o texto tem distribuição e posicionamento regulares dos caracteres, com alguns símbolos se repetindo até 2 ou 3 vezes, outros apenas no início ou no fim das palavras. As análises de frequência sugerem uma estrutura semelhante à de uma língua natural europeia, possivelmente próxima ao inglês ou às línguas românticas, como dito anteriormente. A datação por carbono 14, realizada pela Universidade do Arizona, aponta que o pergaminho é do início do século XV. Porém, nas últimas páginas, há anotações mais recentes em letras latinas, utilizando formas de alfabetos europeus do século XV. O manuscrito é acompanhado por uma rica variedade de ilustrações coloridas que abordam temas diversos. Essas imagens ajudam a entender a estrutura do livro e servem como base para dividir o conteúdo em diferentes seções, de acordo com o tipo de ilustração presente. A primeira seção, da página 1 até a 66, chamada de Botânica, contém 113 ilustrações de plantas desconhecidas. A segunda seção, das folhas 67 até 73, é astronômica ou astrológica, com 25 diagramas que parecem estar relacionados às estrelas, incluindo alguns símbolos do zodíaco, embora seu significado pareça incerto. A terceira seção, folhas 75 a 86, conhecida como biológica, leva esse nome pela presença de várias figuras femininas, frequentemente mostradas até o joelho em estranhos recipientes conectados, contendo um fluido escuro. Após essa seção, há 6 páginas repetidas, cada uma mostrando 9 medalhões com imagens de estrelas. A quarta seção, de folhas 87 até 102, é chamada de farmacológica medicinal e contém imagens de frascos e ampolas que lembram os antigos recipientes de farmácias, além de desenhos de pequenas plantas e raízes que podem representar ervas medicinais. A última seção do manuscrito começa na folha 103 e vai até o fim, sem ilustrações, exceto por algumas pequenas estrelas ou flores no final de certos parágrafos, indicando que essa parte talvez funcione como um índice. O nome manuscrito Voynich vem de Wilfred Michael Voynich, um livreiro americano de origem polonesa, que adquiriu o livro em 1912 no colégio jesuíta da Vila Mondragone, em Frascati, por meio do padre Giuseppe Strickland. Os jesuítas precisavam de recursos para reformar a vila e venderam a Voynich 30 volumes de sua biblioteca, que continha livros trazidos do Colégio Romano para proteger o acervo da expropriação pelo novo reino da Itália. Entre esses volumes estava o enigmático manuscrito. Voynich encontrou junto ao livro uma carta de Johannes Marcus Marci, que era reitor da Universidade de Praga e médico de Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano. Na carta, datada de 19 de agosto de 1665, Marci informava que havia herdado o manuscrito de um amigo, o alquimista George Baresch, e que seu dono anterior, o imperador Rodolfo II, o comprara por 600 ducados, um valor alto para a época, acreditando que fosse uma obra de Roger Bacon. Voynich declarou que o manuscrito continha anotações em grego antigo e estimou que fosse do século XVIII. Ao longo dos anos, inúmeras tentativas foram feitas para decifrar o enigmático manuscrito de Voynich. O primeiro a alegar sucesso foi William Newbolt, professor de filosofia medieval, que em 1921 propôs um método um tanto complexo. Esse método sugeria que o verdadeiro conteúdo estaria oculto em micrografias invisíveis, contendo um texto em latim que, segundo ele, revelava conceitos avançados de astrofísica e biologia. Já nas décadas de 1940 e 1950, criptógrafos como Joseph Martin Feely, Leonel C. Strong e o grupo de estudos de William F. Friedman aplicaram métodos distintos para encontrar sentido no texto, mas os esforços foram em vão. Friedman organizou o First Voynich Manuscript Study Group para uma abordagem mais sistemática, mas apesar de notar a repetição excessiva de palavras, não chegou a resultados significativos. Nos anos seguintes, outros estudiosos tentaram desvendar o mistério com teorias variadas. Robert Brumbaugh e Gordon Hugg sugeriram que o manuscrito poderia ser uma fraude esotérica.
enquanto John Stocco, em 1978, afirmou que o texto era ucraniano sem vogais, mas não obteve correspondência com suas ilustrações. Em 1987, Leo Levitov sugeriu que o texto era de origem cátara, uma hipótese também sem sustentação. Em uma análise mais profunda, William Ralph Bennett concluiu em 1976 que a estrutura do manuscrito era linguisticamente simples demais, com baixa entropia e vocabulário limitado, características atípicas em línguas naturais. Agora, nos últimos anos, novas tentativas usaram tecnologia avançada para decifrar o manuscrito. Em 2017, Nicholas Gibbs afirmou que o manuscrito era um tratado médico em latim simplificado, mas a teoria carecia de comprovações sólidas. Em 2019, Gerald Cheshire sugeriu que o código era um proto-romance, abordando temas como medicina e astrologia, mas essa tese foi duramente criticada por especialistas. Em uma tentativa recente e inovadora, pesquisadores da Universidade de Alberta usaram inteligência artificial para analisar o manuscrito, identificando que cerca de 80% do texto parecia codificado a partir do hebraico e conseguindo até traduzir uma frase. Essa abordagem trouxe novas esperanças de que, com o idioma e o método de codificação decifrados, o conteúdo completo do manuscrito possa ser finalmente revelado. Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu acho que os manos que escreveram esses livros, ou eles estavam numa pira muito louca, ou eles realmente tiveram contatos com outras realidades, não é possível. Mas o fato é, esses livros, eles são muito bonitos. A confecção deles tem uma vibe maravilhosa, é tudo feito à mão, desenhado, perfeito. Depois vocês dão uma pesquisada depois do vídeo, vocês vão gostar. Eles têm à venda na internet, é um preço salgado, mas tem pra vender se alguém quiser comprar. Mas tem o bom e velho PDF, né? Um aviso antes de eu finalizar o vídeo. Depois desse vídeo, eu vou fazer uma viagem e vou me ausentar por uns dias. Mas logo mais eu tô de volta e o próximo vídeo do canal vai ser um daqueles grandes que vocês curtem tanto. E vai ser sobre mitologia chinesa, então aguardem. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, dá aquele like, comenta o que você achou, se inscreva no canal e tudo mais. Um abraço do seu Mano Sandman e até daqui a pouco.